Paz, hoje nós vamos então continuar o nosso livro, Pão Diário. Então hoje será então o dia 18 de janeiro. O dia 18 de janeiro, no capítulo 18, a mensagem de nós hoje fala sobre recuperando o equilíbrio. A mensagem de hoje, a mensagem do dia 18 de janeiro, a mensagem do capítulo 18, a mensagem de hoje então é para nós recuperando o equilíbrio. Recuperando então o equilíbrio. E então a nossa leitura bíblica hoje, ela está lá no Novo Testamento, na carta de Paulo a Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 ao 18. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 10 ao 18. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 ao 18. Que fala sobre a armadura espiritual dos cristãos, do crente. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 ao 18. E então o apóstolo Paulo escreve assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis então apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O texto de hoje, ele fala-nos então de um casal. O texto de hoje nos fala de um casal. Então seu marido começa a falar sobre a sua esposa Marlene. Ele conta que ela vem sofrendo de problemas no ouvido interno. E então isso faz ela perder o equilíbrio. Aquelas dores vêm sem qualquer aviso. É algo no interior do seu ouvido que então altera o seu sistema nervoso. Ou seja, aquilo vem sem qualquer aviso, é algo que vem no interior do seu ouvido, e naquela altura ela começa então a ficar tonta, ela começa então a ficar mal disposta. Se ela tenta então sentar-se, ou mesmo se levantar, então logo ela sente-se mal, logo aparece uma vertigem. Então logo, quando aparecem esses sintomas, ela precisa então se deitar, porque ela passa mal. Ela começa então a passar mal. Nenhum esforço então pode compensar o poder que o ouvido interno tem de interromper e incomodar aquela mulher. Esta mulher, esta esposa desse homem, ela sendo então uma pessoa ativa, Marlene, então, por ela ser uma pessoa ativa, Marlene então acha que isto tudo é importuno e super frustrante. Ou seja, Marlene, a mulher do seu marido, ela acha que tudo aquilo é importuno e tudo aquilo é super frustrante. Algumas vezes a vida é assim. Algumas vezes a nossa vida é assim. Algumas vezes a vida é assim. Algo inesperado que vem e faz-nos então alterar então a nossa rotina, o nosso dia a dia. Algo inesperado muitas vezes vem sobre a nossa vida e então faz-nos então alterar a nossa rotina. Então isso faz-nos então perder o equilíbrio da nossa vida. Talvez podem ser as más notícias sobre o fim do nosso trabalho, ou então os resultados dos exames médicos que então nos incomodam. Pode até inclusive ser um ataque do nosso
do nosso inimigo espiritual, do inimigo de nossas almas. Em cada caso, pode até inclusive ser um ataque do próprio Satanás, do próprio inimigo, do próprio inimigo espiritual de nossas almas. Nosso equilíbrio emocional é martelado. O nosso equilíbrio mental é martelado. E então isso nos faz, então nos sentimos como se nós não pudéssemos suportar aquela dor. Ou seja, isso faz então que nós venhamos a pensar que nós não vamos suportar, que nós não vamos suportar aquilo, que nós não vamos suportar essa dor, que nós não vamos suportar esse sofrimento. Momentos como estes nos devem então nos levar a voltarmos então para Deus. Momentos como estes devem então nos levar a voltarmos então para o nosso Deus, para Deus. Quando nós sentimos que estamos perdendo o equilíbrio, Deus, Ele pode nos ajudar. Deus, Ele nos poderá então nos ajudar. Ele poderá então nos prover. Ele nos provê os recursos espirituais então para nos ajudar. Deus, Ele vai prover então os recursos espirituais para ajudar-nos a suportar. O apóstolo Paulo ele diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais então resistir no dia mau e depois de tudo teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios no capítulo 6, no versículo 13. Então quando a vida nos dá uma rasteira, nós precisamos então, não precisamos então nos sentir frustrados. Quando a nossa vida, quando a própria vida ela nos dá uma rasteira, nós não precisamos então nos sentir frustrados. Nós não precisamos murmurar, nós não precisamos questionar. Com a força de Deus, tendo então a força de Deus para nos levantar, tendo então a força de Deus para nos levantar e a armadura de Deus para nos proteger, ou seja, tendo a força de Deus e tendo a armadura de Deus, tendo a força de Deus para nos levantar e tendo a armadura de Deus para nos proteger, então assim nós poderemos então permanecer inabaláveis. Então assim nós vamos então permanecer inabaláveis, ou seja, com a força de Deus para nos levantar e com a armadura de Deus para nos proteger. Então assim nós poderemos então permanecer inabaláveis. Lembrem-se, podemos suportar qualquer coisa, nós podemos suportar qualquer coisa se nós dependermos de Deus em todas essas coisas. Nós podemos suportar qualquer coisa se nós então dependermos de Deus em todas as coisas, para qualquer coisa. Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses: pois tudo posso naquele que me fortalece. O Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus e que nós possamos realmente ter o equilíbrio. Esse equilíbrio, ele vem de Deus. Esse equilíbrio é Deus que nos dá. Então, o Espírito Santo possa falar a cada coração em nome de Jesus. Então, amanhã nós estaremos então estudando, retomando então o nosso livro Pão Diário. Então, amanhã nós estaremos então ministrando, estudando então o dia 19 de janeiro. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.